Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje a gente vai comentar sobre o caso Cariani. Não sei se vocês lembram que ele foi acusado de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Deu uma repercussão bem grande isso aí. E agora teve atualização sobre esse processo dele. Então a gente vai comentar hoje sobre isso. Se inscreva no canal, deixe seu like, faça seu comentário e vamos pro vídeo que hoje o papo tá sério. Eu peguei aqui no vídeo do Notícias Maromba, que está bem completo aqui, bem resumido, e eu vou dar a minha opinião também sobre o que eu acho de tudo isso. Esse caso vai bem mais além, no meu ponto de vista, do que simplesmente ele ter provas da sua inocência. Eles não vão aprovar, né, que acabe com o processo. Eu tenho quase certeza. Da CNN foi divulgado o seguinte: a STF marca julgamentos de recurso de Renato Calheiros que tenta travar a ação. Recurso será analisado por colegiado. Após defesa já ter negativa do ministro Cristiano Zanin, a primeira turma do STF marcou. Eles já negaram uma vez, eles tentar parar o processo, né? E vão negar de novo. Pode escrever o que eu estou falando aí. Pode ser que eu esteja muito errado, mas eles vão negar. Esse processo aí vai até o final. Começar em 28 de novembro. O julgamento tinha um recurso da defesa do influenciador Renato Galeano, que tenta suspender o processo que responde na Justiça de São Paulo por tráfico de drogas. O julgamento será realizado no plenário virtual do colegiado entre os dias 28 de novembro a 5 de dezembro. A data do julgamento foi publicada no Diário Oficial de Justiça nesta terça-feira, 18. A defesa do cara ingressou com um recurso chamado agravo regimental, após o ministro Cristiano Zanin ter negado a primeira tentativa de suspender o processo. A ação penal contra Cariani foi na terceira vara criminal da comarca de Diadema, São Paulo. Em decisão 1 atrás, o Zanin entendeu que os crimes imputados na denunciação, primariamente de competência da Justiça Estadual, conforme previsto na jurisprudência do Supremo. Os advogados de Cariani entraram com um pedido de habeas corpus no Supremo, após ter uma decisão desfavorável no STJ. No novo recurso apresentado, a defesa do influenciador alega que a tese defendida é que o crime de falsidade ideológica, que também é apurado na ação penal na Justiça Paulista, é de competência da União. Abre aspas. Essa apresentada pelo Ministério Público desde o início das apurações, é que o agravante e a sua sócia, na posição de coautores dos desvios de produtos destinados à produção de drogas ilícitas, realizavam um sapência ideologicamente falso no sistema, somatizado na União. Fecha aspas. Justifica. E a matéria segue, abre aspas. O que se alega é que existe um crime de falsidade ideológica que não foi denunciado pela MP estadual, exclusivamente em razão da aplicação do princípio de consunção, mas este crime já está explícito na acusação. E o fato de não existir expressamente na denúncia o loquiuris desse crime não altera a competência originária para julgar o caso, que é da Justiça Federal. Fecha aspas. Completos advogados. A primeira turma do STF é composta pelos ministros Flávio Dino, presidente, Cristiano Zanin, relator do caso, Alexandre de Moraes e Carmen Lúcia. Dessa composição, bastam 3 votos para formar a maioria, para acolher ou negar os argumentos da defesa. A partir daí a matéria segue explicando como o caso Cariani chegou até aqui. Mas o fato é que sim, a defesa do Renato tem argumentado em direção à suspensão do processo. Se eles conseguirem toda essa história, finalmente, poderá ter um final até mais cedo do que muitos estavam imaginando. Caso seja. Eu acho difícil, como eu já falei, porque esse caso que a Ariane, eu lembro que estourou toda essa bomba aí de acusação lá na fábrica dele, né? A gente não sabe ao certo, ninguém sabe ao certo se realmente acontecia mesmo esses casos, né? Mas eu sei que ele se envolveu com politicagem e foi aí aonde deu problema, né? E aí quando trocou os poderes, lembraram dele. E quando acontece esse tipo de coisa, por isso que eu digo que eu acho que o processo dele vai ir até o final. E se bobear, ele vai ser condenado, né? Ah, Clayton, mas ele tem um monte de prova, não sei o quê. Pois é. E não defendo o Bolsonaro, mas o Bolsonaro também tem um monte de prova aí. Não valeu de nada. Quem tá no poder é que manda, meu querido. Pegar o documento da defesa do Cariani não significa que ele será condenado. O processo apenas continuará até que o Cariani seja julgado inocente ou culpado. O caso sobre isso tem dado entrevistas até recentes, falando sobre o assunto abertamente como ele sempre fez. Na verdade, se mostrando bem confiante que a sua inocência será confirmada na justiça. Quando nós fomos cobrados disso que aconteceu, Vou ajudar um pouquinho. com tanta prova, com tanto compliance, com tanta coisa, que para vocês terem uma ideia, essa situação que nossa empresa é vítima já tinha sido investigada já uma vez pela polícia e já tinha sido, inclusive,
arquivado e nos inocentado do Ministério Público. Aí é que tá. Já tinha sido investigado antes, por quê? Onde a fumaça, há fogo. Não tô dizendo nada. Tô dizendo nada, né? Aí depois vem isso aí tudo de novo. Mas vamos deixar rolar para ver o que acontece, né? Mas vamos reabrir algo que tinha sido encerrado pelo Ministério Público, refizeram a investigação. Entraram na minha casa, entraram na minha empresa, entraram na minha sócia, fizeram correr computador, celular, posso falar sobre isso? Porque eu não tenho falar sobre isso, não tenho problema em falar sobre isso, porque você não surpreende com a internet, não tem problema em falar sobre isso. Entraram tudo, fizeram toda a correta, levantou 10 anos do meu patrimônio, zero, nós chamamos 10 anos do meu patrimônio, nós chamamos 100% dos meus rendimentos mudaram. 100% do meu patrimônio mudado na minha sócia. Computador, celular, nada. Nenhuma conversa, nenhuma mensagem, nenhuma negociação, nada. Todo o processo, totalmente reportado pela Polícia Federal do Norte, ou seja, todo o processo que foi reaberto, lá atrás, por Ministério Público Tribunal, e eu cheguei aberto, fizeram toda a leitura, entraram na minha casa, tudo, e nada foi encontrado. E não vai ser encontrado, porque nós foi para sério. Tudo foi 100% sério. O desfile, onde chegou a porta, já podia ter nada. Isso não podia ter nada agora. As pessoas não falando, não. Tem nada lá atrás. Já foi, inclusive, arquivado o Ministério Público. Isso foi reaberto. Então, do que foi reaberto, entraram em nossas empresas, não tem um pagamento, não tem uma conversa, não tem um negócio, não tem um e-mail, não tem 4 horas de mensagem, nada. Tá, e aí como é que os cara acusam ele de tráfico de drogas, expõem para o Brasil e o mundo e não tem nada? Não tem nada contra o Cariani. Que não seja dado desse motivo. Se eu tenho noção disso, isso do G1, do UOL, fazer tipo, já que você falou de UOL, tem uma você der. Entendeu isso? Então, a minha vida, a minha escolha, a escolha que eu tinha sobre o propósito, não contribui nada para a minha empresa, para a minha indústria de relações. Os meus clientes são multinacionais, são empresas gigantescas, multinacionais, que dominam o mercado fábrico, que dominam a indústria. Se a sua empresa foi fundada em 1981, perdura até hoje, se é a sua empresa que tem uma fabricação de indústria. Chuta quando foi o lucro apurado na Polícia Federal nesse lucro? 3 milhões. Me desculpa, gente. Eu sei que é bizarro falar isso para muitas pessoas. 3 milhões não representam dinheiro para mim, nem para minha sócia, que abriu uma empresa desde 1991. Em muito menos que o faturamento da empresa. Aqui é que eu acho que tem coisa aí, né, cara? Porque não é a primeira vez que ele fala que 3 milhões não é nada. Pode não ser nada para ele, que gira bilhões, como ele não se cansa de falar, mas isso não prova nada, né? Que não pudesse acontecer alguma coisa ilegal lá. Não prova nada. Pode ser que não seria ele que estaria ganhando esse lucro. Para ele não é nada, mas, né? Para outras pessoas são. Isso aí não prova inocência só porque 3 milhões não é dinheiro para ele. Então, por isso que eu acho que tem muita água para rolar aí, não ia ter toda essa acusação em vão. Quem acompanhou viu, deu uma repercussão bem grande na época. E é só isso, essa empresa do céu. Tem 72. Lembrando, viu, eu não sou puxa-saco que nem os outros aí, o Léo Araújo, esqueci o nome lá, o Gorgonoide, esses caras aí, sempre puxa areia pro lado deles, né? Eu acompanho direto. Hoje eu tenho um react aqui improvisado, graças ao Gorgonoide e ao Léo Araújo, porque o Gorgonoide eu acompanho há mais tempo. Não, o Léo Araújo eu acompanho há mais tempo e o Gorgonoide eu comecei a olhar ali os reacts dele, achei massa e sempre tive vontade de fazer. Hoje eu faço graças a eles, né, os dois. Mas eu não sou que nem eles que puxam a sardinha pro lado de quem ele pode puxar saco. Eles têm contato com a Ariane, eu não. E mesmo se tivesse, eu dou a minha ideia mesmo, é isso aí. Uma mulher com patrimônio hoje, multimilionário, 73 anos de idade, mas ele fala sempre que a mulher tem 73 anos de idade, não sei o que, bibibi. Cara, mas isso aí não prova inocência de nada.
Entendeu? Não prova a inocência de nada. Tem que provar é lá pros grandão lá, os capa preta lá. Tem que se preocupar com eles. Isso aí não vai influenciar em nada. Tirar um vagabundo para desviar produto químico. Pagar 3 milhões de reais. Assim, após a própria defesa que o cara realizou, até mesmo imediatamente falando na internet também, ele virou um grande exemplo de como se defender de acusações, apresentando latentes contrapontos vários que foram abraçados por maior parte do público. Quem, inclusive, já falou sobre o assunto foi o Léo Araújo. Siga esse trecho de vídeo postado por ele. Essa semana pode definir o resto da vida de Renato Calheiros. O STF acabou de marcar uma data que vai ser decisiva, que tem bastante gente falando sobre a seriedade disso aí. No dia 28 de novembro, começa o julgamento de um recurso vital, iniciado, colocado na mesa pela defesa do Renato Calheiros. O objetivo disso aí é parar o processo que acontece contra eles. Acho difícil. Então, no início, o Cristiano Zanin já tinha negado um pedido liminar. Só que agora a defesa conseguiu levar isso aí para frente. Se o STF não, o processo continua firme e forte na justiça estadual, com audiência já marcada para 2026. Mas se ele disser assim, o jogo vira completamente, rapaziada. E aí o processo, ele pode se anular ou suspenso. A defesa do Renato está tentando mostrar que houve irregularidade na competência de quem julgou e de quem investigou. Nesse caso aí, tentando anular ou suspender o processo com base em questões técnicas processuais. Nesse caso, esse aí seria um direito de qualquer cidadão. Eles estão apelando para um lucro no processo. Ver se eles conseguem. Cara, a questão direito de qualquer cidadão, que nem o Léo falou, quando se trata de problema político, esquece. O direito vai dar o que eles quiserem, tá? Então, por isso que eu tenho quase certeza que esse processo do Cariani vai ir até o final e ele vai ter que rebolar muito para se livrar, porque isso aí é bem mais além de apenas uma acusação, na minha opinião, eu acho, né? Eu acho, pelo que eu vi, porque na época de eleição ali, ele meio que levantou a bandeira, e quando tu levanta a bandeira, tu escolhe um lado, e quando tu escolhe um lado, tu arruma inimigos. Isso faz parte do jogo. Se eu pegar o recurso até o fim de novembro, até o fim desse mês agora, o Renato não tem pra onde fugir. Ele continua que ele vai ter que enfrentar os audiências em 2026. Só que o fato é, até agora, não apareceu a bala de prata ainda. Não apareceu o áudio dele negociando a troca. Não apareceu o dinheiro sujo na conta do cara. E isso ali é um dos motivos principais pelo qual a gente tem que ficar de olho no julgamento no dia 28 agora, tá? Hoje. Só que eu quero saber a sua opinião, tá? Com base nesses dados aí, com o que você ouviu. Você acredita que o Renato foi só negligente, foi a empresa do Renato, né? Foi negligente e caiu no golpe, deu mole? Ou você realmente acredita que um empresário de sucesso, youtuber famoso, um dos maiores do Brasil, a gente vai ver seu bom, sua carreira, tudo bem construído até hoje, foi uma fração ínfima, mínima desse fator. Eu acredito. Mas a questão não é essa, né, Léo? A questão não é essa. Eu acho que onde a fumaça fogo não ia investigar se não tivesse algo ilegal, na minha opinião. Na época eu acompanhei tudo, todos os vídeos que postaram. O Gorgonoide mesmo postava toda hora e eu olhava o dia todo, chegava para almoçar em casa e olhava todas as postagens. E, cara, eles fizeram isso aí, acusaram ele porque tem alguma coisa, só para começar. Tem alguma coisa. Mas o que levantou mesmo essa lebre foi quando ele escolheu um lado político. Escolheu um lado político e se ralou. Em alguns vídeos até ele mesmo fala que nunca mais ele se envolve com político. Só que tarde demais, né, cara? No momento que tu levanta uma bandeira e tu quer um lado, tu arruma o inimigo do outro. E se tu deixa isso aqui, né, pendente, os negros vão chutar. Vão aproveitar a oportunidade e vão te dar no meio. Na minha opinião, humilde opinião, é isso que aconteceu. Pode ser que eu esteja totalmente errado, mas no decorrer do processo, vocês vão ver. Eu acho, tenho quase 100% de certeza que o processo vai prosseguir. Pode escrever, hein? Pode escrever que eu vou fazer outro vídeo depois quando sair o resultado. Pois é, esse foi só um trecho do vídeo do Léo Araújo. Esse vídeo também, ele faz uma boa retrospectiva de tudo que aconteceu. Desde isso é investimento. Aqui fechou então aqui a Notícia Maromba. Eu deixei um outro vídeo aqui para vocês que não estão por dentro do que aconteceu sobre a acusação que fizeram para ele na época. Isso aí faz um ano já, um ano e pouco. Indiciou o influenciador Renato Cariani e outras 2 pessoas por lavagem de dinheiro. Isso aqui na época estava uma repercussão muito grande, todo mundo postando, todo mundo falando, o Renato apavorado, dá para ver nos vídeos que ele estava apavorado, nervoso, não é para menos, né? O cara numa situação daquela ali, e saiu em tudo que é canal, em tudo que é, até na TV, na Globo saiu, o negócio foi feio. Tráfico de drogas. Segundo a investigação, foram desviadas cerca de 12 toneladas de componentes químicos
usadas como base para a produção de crack e cocaína. Empresas de fachada eram usadas no esquema. De acordo com a Polícia Federal, a quadrilha emitia notas fiscais fraudulentas de empresas devidamente licenciadas para vender os produtos. O pagamento era feito em espécie, o bem de laranjas. Os criminosos passavam por funcionários de multinacionais. Em nota, a defesa de Cariani informou que o indiciamento ocorreu de forma precipitada. E Cariani ainda não teve a oportunidade de prestar esclarecimentos. O comunicado diz ainda que as conclusões são equivocadas. A CEMI procurou as defesas dos outros 2 indiciados, mas não teve retorno. Aqui foi quando ele foi acusado, né? Há um ano atrás. E eu acompanhei desde o começo ali. E, cara, eu sempre acredito que ninguém vai te acusar ou tu não vai ser investigado se tu não deixa nada na reta. Alguma coisa deve ter deixado na reta, vai saber. Como ele mesmo falou, ele não foi rico a vida toda, ele é rico hoje, né? O cara desdenhar de 3 milhões, né? O cara tem muita grana. Mas o que vocês acham? Será que o Cariani é inocente, é culpado? Então esse foi o vídeo de hoje. Deixa a opinião de vocês, o que vocês acham desse caso Cariani. E quando tiver mais atualizações desse processo, que daqui uns dias já vai sair a decisão, eu trago aqui para vocês também. Beleza? Tamo junto, se inscreve no canal, deixe seu like, faça seu comentário. Fui!